Então, vai iniciar aí. Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa reunião. Então, hoje, a nossa sexta reunião já. Agora sim, né, passamos da metade da jornada. Lembrando que o prazo para enviar o portfólio é até sexta, né? Tem lá, se passar um dia, dois, não é que vai perder, né? Só vai aparecer como nota de recuperação, tá? Depois que a gente tiver todo mundo, eu vou abrir ele de novo para dar mais uma olhada. E hoje a gente vai ver a questão dos animes e mangás, tá? Para trabalhar aí com a geopolítica. Mais os mangás mesmo, né, que são as histórias em quadrinhos. Então, você vai ver que é bem tranquilo, né? Quem está a implementar dessa forma. Hoje, de novo, né, tentar deixar um tempo no final para quem quiser mexer no portfólio. Tem aquela pesquisa dos saberes digitais pedagógicos, tá? Então, ainda tem ali esse lembrete para fazer, né? E vocês querem atingir aí o número mínimo, né, de professores, né? E aí não chegou nesse número ainda. Então, hoje tem essa pesquisa ainda para. Eu acho que ontem sobrou, acho que hoje novamente vai sobrar um tempo no final. Eu vou compartilhar aqui a agenda, aí nós já começamos. Deixa eu ver se alguém está com algum problema às vezes. Tudo certo. Então, hoje é a reunião aí, como eu estava falando, né? A reunião do dia 27 ao dia 31, no nosso caso aqui, dia 29, né? Sobre animes e mangás. O lembrete de sempre, né, para vocês ficarem com as câmeras abertas, para a reunião se tornar mais viva, mais interativa, porque está no manual, né, e, se possível, participar com computador, notebook, facilita as atividades. Mas se tiver com o celular, não tem problema também. Então, tem ali a lista, né, eu sempre retomo, porque para vocês visualizarem a implementação, né, que o prazo aí já, né, não é muito longo. Então, nós já vimos ali do Saeb, tá, pessoal? Quem quiser, nós trabalhamos lá, por exemplo, leitura de enunciados em foco, né? Se alguém quiser, trabalhou isso em sala ou está trabalhando, né? Eu, por exemplo, eu gostei da ideia, pedi para os alunos fazerem um fanzine lá, e aí aquele livrinho, né? E aí eles trazem um livrinho toda aula, tem uma palavra lá nas atividades que eles não lembram, eles anotam, aí um dia a gente pega o dicionário lá para eles pesquisarem, enfim. Então, né, se alguém fez isso, quer fazer, pode fazer também, né? E as outras possibilidades aqui, a produção pedagógica do trimestre, que é o podcast, tá? É o que está lá na trilha, mas não precisa ser só ele. Eu já falei isso, né? Mas sempre reforçando que o podcast não precisa ser um podcast longo, né? Só deixa eu colar o link aqui para a professora Silvana. Não precisa ser um podcast longo, né? Pode ser pode ser só de áudio mesmo, né? Pode ser só de áudio, porque e o tempo, né? Não tem, o tempo ele tem que ser um podcast que tem um início e um final ali, né? Que possa que possa passar uma mensagem, né? Se for 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Estou falando isso para, né? Porque às vezes os alunos, né, pensam que tem que ser podcast longo, enfim. Então pode ser, né? Só áudio, um arquivo de só áudio. Claro que não vai ser também porque tem dois tipos de podcast, os principais, que é o podcast dialogado e o podcast narrativo, né? Claro que também não vai pegar ali e gravar uma narração com uma voz monótona, né, de 3 minutos, né? Tem que ter ali uma entonação, talvez um diálogo, né? Algum efeito. E se tiver imagens, vídeo também, né? Pode ser. Então tem o podcast, tem o Cine Debate, né? Que nós vimos na última aula essa possibilidade de vídeos, documentários, filmes. Vai ter uma aula semana que vem sobre o novo ensino médio paranaense, tá? Nós tivemos essa reunião, assim, está em construção ainda. Eu acho que vocês já ouviram falar que ano que vem vão ter projetos interdisciplinares, né, para o ensino médio. Não se tem a grade curricular ainda, tá? Que eu acho que essa é a principal dúvida, né? Talvez seja pensou, opa, então a gente vai saber como que vai ser, vai voltar a geografia no terceiro, como que vai ser. Isso não tem ainda, tá? Não tem as horas, só sabe que vai ser uma atividade interdisciplinar, onde vai ter ali um tema motriz, né, o âncora, né, uma vez falava tema geradores, agora um tema âncora, e alguns componentes vão girar em torno de um tema, né,
por exemplo, as humanas, né? Enfim, algum tema que seja relevante para a comunidade e vai ser trabalhado durante todo o ano. Então, mas vai ser cada professor com com o seu componente, né? Aí vem a questão da oratividade, né? Que vai ser tentado planejar na oratividade. Depois vai ter uma reunião sobre inteligência artificial e geopolítica e uma sobre simulações de jogos e estratégias, tá? Então, essas são as possibilidades de implementação. Simulações de jogos e estratégias, inteligência artificial e geopolítica. Então, ali na inteligência artificial e geopolítica, vocês podem ensinar os alunos a fazerem prompts, né, os comandos para criarem atividades, aí pedirem para eles realizar essas atividades. Né? Eu estou adiantando, mas ainda nós teremos essa reunião. Os mangás a gente vai ver hoje, Cine Debate nós já vimos e o podcast também. Então, essas são as possibilidades de implementação. Ali na reunião do dia 10, né, e ao dia 14, que para nós vai ser dia 12, tem compartilhamento. Então, nessa reunião, vai ser deixada metade da reunião para apresentações, quem já implementou. Porque no dia 17, no dia 19, não vai ter, não vai ter apresentação. Nós vamos ter reunião, porque a nossa é na quarta, o feriado é quinta e sexta. Mas naquela semana não vai ter apresentação, aí para ficar todo mundo igual, todo mundo na mesma semana. Então, as apresentações serão na semana, no dia 12, né, na semana do dia 10 ao 14, e na última semana. Então, eu peço, né, quem já implementou, vai implementar antes do dia 12, né, antes do dia 13, do dia 12, que se puder apresentar aqui, né, mesmo que não esteja pronto, às vezes o relato, enfim, porque aí adianta, a nossa turma é uma turma grande, né, se ficar aí os 20 cursistas para a última reunião. Eu posso, professor. Ah, então tá. Aí semana que vem já vou ter a planilha, aí eu já disponibilizo para pôr o nome, né? Aí quem mais puder já ajuda a gente aqui, porque senão vai ficar 20 professores para a última reunião, e aí o tempo fica muito curto, né? Vai ter que deixar 3, 4 minutos, e 3, 4 minutos começou a se apresentar, falou um pouco, não vez extrapolou o tempo, aí tem que ficar cortando, enfim. E a gente gostaria que fosse mais tranquilo, tivesse mais tempo, mas foi definido dessa forma. Aí se alguns puderem apresentar no dia 12, aí já adianta, né? E aí não fica todo mundo pro dia 26, senão fica muito corrido. Tá? Mas assim, não é obrigado, é só um pedido para quem já está adiantando, já está aí em andamento. Né? Então, o objetivo da reunião de hoje: compreender a importância dos animes e mangás para o entendimento dos conflitos territoriais, analisar a importância dos escritores para o desenvolvimento do raciocínio geográfico, construir ações didático-pedagógicas para trabalhar com animes e mangás no ensino da trilha de geopolítica. Então, tem a nossa agenda ali: 10 minutos para o colhimento, 20 minutos para o fundamento da prática, 10 por dentro da aula e o em ação 30 minutos. Né? E eu falei no início, tentar deixar um tempo no final, né, para vocês finalizarem o portfólio, para quem não finalizou, tem saberes digitais pedagógicos, né, que continua aí, né, essa pesquisa, para quem não respondeu, aquele do Avamec. Tá? Então, aqui, nós crescemos em contato com os desenhos animados, livros, filmes, histórias em quadrinhos, que nos remetem a heróis e personagens que nos geram forte identificação. A partir da década de 90, houve uma grande difusão de quadrinhos japoneses, os mangás e suas produções animadas, os animes. Cursista, você já trabalhou com animes e mangás? Conte-nos como foi sua experiência. Então, alguém já trabalhou com animes e mangás, ou história em quadrinhos mesmo? Alguém já trabalhou, já fez com os alunos? Não. A Gade falou que não. Alguém já fez? A gente gostaria de contar para Eu nós? já trabalhei história em quadrinho mesmo. Eles montaram uma da teorias das evoluções. Então, eles tinham que criar desde, né, a gente trabalhando com a teoria do Big Bang, evolucionismo, e eles montavam os quadrinhos deles. Não Eles foi mesmos baseado desenhavam tudo, faziam tudo. Isso, eles mesmos criavam os quadrinhos, podiam criar os personagens, se tivesse alguém contando a história e afins. E foi bom? Eles gostaram? Sim, eu fiz com o Sextos Anos, na verdade, eles gostavam bastante, assim, foi 2 ou 3 aulas para conseguir fazer e eles levando para casa para terminar, porque senão não dá tempo, né? São poucas aulas que nós temos, então vai um bom tempo de aula para elaborar, para eles conseguirem finalizar. Sim.
Até desenhar tudo, né, fazer os quadrinhos e tal. Pessoal, mais alguém? Mais alguém trabalhou? Já pediu para eles fazerem, ou levou os desenhos prontos, e eles só criaram a narrativa? Ou quer contar? Às vezes eu, por exemplo, né? A questão das histórias em quadrinhos, os gibis, né? Que a gente falava lá na época, me ajudou bastante na leitura, enfim, a gostar de leitura. Eu lembro que comecei a comprar de um amigo lá, né? Que ele tinha alguns, né, velhos já, do Homem-Aranha, né? Eu comecei a ler as histórias, enfim, na época era uma dificuldade, né, que aí acabava, um se ver a continuidade, não achava, era caro, enfim. Mas foi algo assim que me ajudou bastante, né? Na leitura, enfim, né? Gostar de ler. Não sei se alguém gostaria de comentar nesse sentido, ou se já fez em sala. Não, ninguém mais trabalhou. Então aí está aí uma oportunidade, né? Agora. Então, aqui tem a definição, né? O anime é uma animação japonesa com estilo visual e narrativa característicos, né? O mangá, história em quadrinhos japonesas com linguagem visual e narrativas próprias. História em quadrinhos são narrativas que combinam desenhos e textos para contar uma história. Elas são como filmes que você lê, onde cada imagem, quadrinho representa um momento da história. Então, isso a gente já sabe. E a questão da continuidade, né? Claro que a gente sabe que a continuidade ali também é para a gente continuar comprando, né? Quando tá no auge ali, acaba, enfim, mas faz parte, né? Aqui, os benefícios dos animes e mangás na aprendizagem, né? Então, engajamento e interesse, tornando o aprendizado mais divertido e motivador. Visualização de conceitos abstratos com narrativas dinâmicas facilitam a compreensão de conceitos. Contextualização histórica e cultural. Muitos animes e mangás se baseiam em eventos históricos. Desenvolvimento do pensamento crítico incentiva os estudantes a criarem suas próprias análises. Interdisciplinaridade permite integrar conhecimentos de várias áreas. A aprendizagem colaborativa permite que os estudantes aprendam uns com os outros. Então tem essa questão do apelo das imagens, né, das histórias, dos desenhos, né, e da continuidade. Então é algo que atrai a atenção dos alunos. Ali na geopolítica, né, na geografia 1, geopolítica fala, né, assim, incentiva a criação de atividades lúdicas que estimulem o raciocínio, enfim. Claro, como a gente vai ver no exemplo, depois também não é ação, às vezes não dá para pegar e criar sobre todo o conteúdo uma história, né? Vai ter que focar em uma parte, enfim, né? Para conseguir desenvolver a história em quadrinho, né? A gente vai ver depois um exemplo aí na aula sobre o Afeganistão. Seguindo aqui. Então, aqui tem uma aula, né? Que é a aula 47, que é sobre a situação do Afeganistão, né? Depois da saída das tropas estadunidenses, né? Então, essa aula, né? Eu vou dar uma passada aqui para quem não tem geopolítica, né? Claro que já trabalhou esse conteúdo, né, em outros momentos, só para a gente relembrar aqui. Só deixa ele abrir aqui, que tá lento. Vou ver se está aparecendo aí. Então, a aula é Conflitos no Afeganistão após a retirada dos Estados Unidos. Objetivos: identificar as causas e consequências do conflito no Afeganistão, compreender os principais aspectos e os desafios enfrentados pelo país após a retirada das tropas dos Estados Unidos. Então, ele retoma um pouco do processo histórico. Tem um vídeo aqui que apresenta aí que dá um bom pontapé para iniciar o debate, né? Como seria a situação cotidiana em uma cidade? As meninas e as mulheres. Agora saltou tudo. Se as meninas e as mulheres fossem proibidas de estudar, descreva brevemente o que é o regime do Talibã. Então, a aula ela foca um pouco nessa questão da perda dos direitos, né, das mulheres, principalmente a educação, acesso à educação. E antes faz uma retomada do processo histórico do Afeganistão, né, faz ali a localização, a contextualização geográfica dele, a localização, né, os conflitos que ele já teve com outros países, a importância dele para as rotas comerciais, fala ali
da ocupação dele pela União Soviética, né, ali com a questão de que era para combater a expansão islâmica, né, que aí teve essa ocupação, os resultados disso. Fala do Talibã, né, que surgiu aí nos anos 90, tem um videozinho também sobre o Talibã, que aí tinha era um grupo, né, aí, um grupo sunita, né, enfim. Também fala que em 96 ele tomou poder e controlava aí boa parte do Afeganistão no final da década de 90. Depois ele fala aí da invasão dos Estados Unidos, né, para controlar o Talibã, enfim, como resposta aos ataques de 11 de setembro. Então, ele toma isso, né, para tentar aí destruir a Al-Qaeda, né, e perseguir aí o Osama Bin Laden. E aí fala o impacto dessa ocupação, dessa invasão, né, no cenário geopolítico, como que ali afetou a região, as potências, enfim, e como que se ampliou essa ocupação, né? E aí, com a saída dos Estados Unidos em 2021, o Talibã, né, aí passa a enfrentar o governo apoiado pelos Estados Unidos, também passa a avançar, ganha mais território, né, a impor aí o regime, e aí fala aí das mudanças, né, dos refugiados que buscam abrigo em outros países, da crise humanitária que isso gerou, que esse conflito gerou, das mulheres, né, que perderam o direito, aí no caso foca na educação, né. Aqui até mostra uma imagem, né, de um protesto, deixa eu ver aqui a imagem. Aí fala dos interesses econômicos, enfim, né, da fronteira com o Paquistão, essas questões. Aqui fala da crise humanitária, né, da fome extrema, né, que aí afeta algumas regiões, da crise climática, né, das inundações, das secas, né. Aí aqui a imagem que eu falei das mulheres. Mulheres e meninas do Afeganistão viram seus direitos desaparecerem, né. Aí mostra um protesto delas, das mulheres, né, e fala um pouco do Brasil, que é um país aí que tem um grande número de refugiados no mundo, né, então mostra um pouco da ação, né, dos países latino-americanos para tentar amenizar essa questão. Aqui fala também do podcast, tá? Momento preparatório para a produção pedagógica trimestral. E também ele fala da possibilidade de gravar um podcast, né? Como seria? Tem até o link de um aplicativo ali, né? Para criar podcast, tá? Os aplicativos, tem os aplicativos que fazem edição, cortam partes, né? Sozinhos, vê que ficou um vazio ali, ele corta, tá? Então, tem isso também. E aí, mas o assunto de hoje são os mangás, animes e mangás, principalmente os mangás. Aí, na sequência, aqui ele cria ali uma pequena história, né? Baseado nessa questão dos direitos das mulheres, né? A educação. Então, ele mostra, né? Ali o Talibã, né? Falando que vão expandir fora Yankees, né? Fora os Estados Unidos. E ali um protesto das mulheres, né? Lutamos pelos direitos das mulheres. Tenho medo do que pode ocorrer agora, né? Com essa expansão do Talibã, no caso. Aí tem ali a placa, né? Educação para as mulheres. Então, né? Seria isso que seria a implementação, usando os mangás, pegar ali uma parte, né, do conteúdo ali, um aspecto, e transformar ele numa história, numa narrativa, né, em quadrinhos ali, no caso os mangás. Ou a gente deu uma olhada na aula, né, tem vários temas, processo histórico, a questão da ocupação dos Estados Unidos, os acordos políticos, os conflitos, mas é muita coisa, né, para fazer uma história, uma narrativa, né? Talvez desse para dividir em grupos na sala, cada um faz uma parte, mas no caso do exemplo aqui, o foco foi nessa questão que as mulheres perderam o direito à educação. Papai, sabe quantos gols? Sim, dois, parabéns. Alguém que fala? Pode postar. Ah, sim, eu vou postar o link. Então, eu já posto aqui. Então, essa estratégia. Depois no Em Ação eu vou postar. Tem vários quadrinhos ali, né? Aí, vocês podem usar, né, esse material. Esse material está no slide 7, se não me engano, né?
E, seguindo aqui, as estratégias de utilização dos animes e mangás, né? Fazer uma discussão sobre os temas geopolíticos presentes nas narrativas, analisar as relações de poder e as ideologias presentes, comparar os cenários fictícios, né? E aqui fala de alguns animes que tratam, né? Tem esse anime aqui, que é da Coreia, tá? Vocês estão vendo ali o nome, né? Eu não vou arriscar aqui a pronúncia. Ele retrata a Coreia do Norte de forma dramática, né? Assim, o drama, os problemas enfrentados pela Coreia do Norte. Tem esse outro aqui que fala sobre a Guerra Fria também, né? Um anime. Tem aqui o nome dele, se alguém quiser pesquisar. Tem outro aqui que é The King de Avatar, que fala das tensões contemporâneas que acontecem na Coreia do Norte e do Sul. Então, são exemplos de animes que tratam, fazem analogias a questões reais, né? Não são histórias fictícias. Eu vou aproveitar aqui, eu vou colar esse material. Se vocês forem usar, tá, gente, ali vocês façam uma cópia, tá? Façam uma cópia dele, aí vocês podem tirar os quadrinhos ali, enfim, da forma que vocês quiserem. Porque se vocês forem editar sem fazer a cópia, aí ele não vai. Na verdade, quando vocês abrirem, ele não vai deixar editar, né? Vocês vão ter que pedir para fazer a cópia. Daí vocês conseguem editar, tirar os quadrinhos. Aqui tem já pensando no Se Liga, né? Tem a sugestão aqui de um layout de sala, da organização da sala. Eu sei que isso cada um faz conforme a sua realidade, quantidade de alunos, né? Alunos que não dá para agrupar, alunos, né? Que por várias questões, então cada um conhece a sua sala, né? Mas aqui tem uma sugestão, já pensando em trabalhar os mangás até para o Se Liga, onde tem aquela divisão, né? Tem alunos do aprofundamento, que são os estrategistas, alunos de recuperação, que são os aventureiros, de recomposição, que são os desbravadores, e os monitores, né? Então, seria organizar, agrupar ali os alunos de aprofundamento, que são os verdinhos aqui no layout, ali com os monitores em azul, os alunos de recuperação, que são os amarelos, com os monitores, e os alunos de recomposição, né, que são os vermelhos ali, e o professor circulando pela sala. Então, é uma sugestão aí de trabalhar o Se Liga. Para trabalhar o Se Liga. Aí, pensando nos mangás ou em outras metodologias. Tem também aqui uma sugestão do Word Wall, né? Ali uma sugestão para se trabalhar esses conflitos, não trabalhar os mangás em si, né? Mas já pensando aí no Se Liga, o Word Wall, né? Eu acho que a maioria conhece a plataforma ali bem. Dá para mudar, você cria os jogos, você acha jogos prontos, você muda, tá? Então é uma possibilidade lá já pensando nos jogos de estratégia, tá? Então você pode criar jogos nele, achar jogos prontos. O mesmo jogo dá para fazer de várias formas, em forma de lista, em forma de gráfico, em forma de roleta, enfim. Isso aqui é só um parênteses, tá? E aí nós já chegamos no em ação, né? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não, é isso. Só antes de entrar no em ação, agora eu vou aproveitar que a maioria entrou aqui na reunião, vou falar do. Bom, mas a gente vai ter um tempo para mexer no portfólio, tá? Então eu vou deixar para depois. Lembrando que essa reunião de hoje não vai para o portfólio, né? O portfólio já encerrou semana passada, então o prazo para entregar é dia 31, sexta-feira. Já foram as reuniões que precisavam ser registradas. A de hoje não precisa. Então, o que vocês vão fazer em ação? Né? Então, baseado na aula 49, que fala sobre as tensões da Península Coreana, vocês vão organizar ali uma narrativa. Tem os quadrinhos, os personagens prontos, tá? E vocês vão, olhando para essa aula, criar uma narrativa. Cada grupo vai ter personagens diferentes, tá? E aí vocês vão olhar para essa aula e criar uma narrativa ali nesses grupos, tá? E também abaixo escrever 3 benefícios de se trabalhar quadrinhos, mangás, enfim. Aqui tem o material em si, tá? Vocês podem, quem quiser usar esses nas suas aulas, eu vou enviar ali no grupo, tá? Pega e faz uma cópia dele, tá? Que esse aqui vocês não podem mexer nele, só no grupo mesmo. Quando vocês estiverem no grupo, vocês vão mexer nele, tá? Eu vou fazer uma cópia aqui que eu não fiz, então eu vou enviar ali. Quem quiser usar esse na sua aula, lá na sua escola, tá? Faz uma cópia, que aí você pode imprimir, enfim. Aí vem aqui, né, em arquivo,
fazer uma cópia, toda a apresentação. Aí vai salvar lá no Drive. Né? Você pode pegar esse link aqui, mandar no WhatsApp, mandar em algum lugar para imprimir no e-mail, enfim. Só que você mandar, por exemplo, no e-mail da escola para imprimir, precisa liberar lá, né, para acessar, para ficar compartilhado, como eu faço aqui com vocês, né? Aí, para fazer isso, vem aqui em compartilhar, vai aparecer compartilhar ou um bonequinho azul, né? Então, vem aqui em compartilhar, ele aparece como restrito, né? Se vocês enviar lá para imprimir na escola, enfim, não vai conseguir. Então, tem que mudar de restrito para CED. Eu deixo como CED, mas se quiser pôr qualquer pessoa com esse link, aí tranquilo, que às vezes lá a secretária vai abrir por e-mail que não é o @escola, né? Então, às vezes pode deixar qualquer pessoa com esse link ou CED. E aqui eu vou deixar, como vocês vão mexer nele, eu vou deixar como editor. Mas se for só para imprimir, deixa como leitor mesmo, né? E aí concluído. Aí copia o link, né? Concluído. Aí pode. Então, quem quiser usar esse material, faz isso que eu vou mandar aqui no chat, faz isso que eu mostrei agora. Quem quiser usar lá na sua sala, tá? No grupo, vocês vão usar essa cópia mesmo que eu enviei, tá? No grupo, que nós vamos trabalhar agora, não precisa fazer cópia, tá? É só abrir ele, tá? A gente já vai trabalhar com ele. Então, o que vocês vão fazer é isso que eu acabei de falar. Então, vocês vão olhar ali para o material, né? Para essa aula, escolher alguém para digitar, né? Que uma pessoa vai digitar, e aqui o grupo 1, olhando para aquela aula, vai criar uma narrativa aqui nesses balãozinhos aqui, né? O que eles estão conversando aqui? Você pode inserir mais textos, enfim, né? Mais balões, né? E aqui embaixo escrever 3 benefícios de trabalhar com mangá. Então, história em quadrinhos. Então, aqui dá para identificar, né, os personagens, representantes da Coreia do Sul, da Coreia do Norte. Para digitar, tá, ele tem que ficar desse jeito. Se você deixar desse modo com a tela cheia, não consegue editar, né, digitar. Tem que deixar ele assim, aí você vem aqui, né? Olha, tem uma caixa de texto, né? Aí você consegue escrever aqui, tá? Se quiser inserir mais caixa de texto, vem aqui em inserir caixa de texto, tá? Ele vai inserir mais caixa de texto. Mas no modo apresentação, assim, não consegue. Se vocês forem apresentar ele no grupo, no modo tela cheia, você não consegue digitar, tá? Tem que deixar ele. Pode apresentar, mas sem a tela cheia, né? Aqui o grupo 2 tem esses personagens, tá? Quem quiser criar, né, uns quadrinhos, enfim, tem uma IA que é a Adriamina, que eu acho que alguns conhecem. Eu fiz o curso lá de inteligência artificial, né, no grupo de estudos, no trimestre passado, e nós trabalhamos a Adriamina. Então, é uma plataforma IA que cria imagens e vídeos, tá? Então, lá, você digitando um comando, ó, aqui, por exemplo, tem aqui a marca da água da Adriamina, foi criada na Adriamina, né? Digitando um comando lá bem específico, vai criar para você. A questão é que ele tem um limite de créditos, eu acho que são 50 créditos por dia. Mas dá para criar tranquilamente uma imagem como essa, com 40 créditos. Né? No outro dia renova os 40. Mas no dia são até 40 créditos. Né? Um vídeo gasta 40 créditos rapidinho. Agora imagens não dá para fazer mais. É Adriamina, né? Aí entra lá, bem tranquilo, né, para criar os comandos. O grupo 3 vai ter essas imagens, tá? Tem uns balões aqui perdidos aqui. Dá para arrastar eles para cá, tá? E o grupo 4 vai ficar com estas, tá? Ó, os balãozinhos estão fora aqui, tem que arrastar eles para cá. Tá? Vocês depois direcionem como vocês quiserem, tá? Vou deixar eles aqui no lado. Então, cada grupo vai ter personagens diferentes, mas o tema é o mesmo. Conflitos na Península Coreana, né? Coreia do Sul, Coreia do Norte. Você pode ver que as imagens, todas elas aparecem ali. Pessoas da Coreia do Norte, pessoas da Coreia do Sul. Tá? Então, é isso. Eu vou dividir as salas aqui. Deixa eu ver se já 30 minutos, vai dar 45. 30 minutos, que é a indicação, vou deixar os 30 minutos inicialmente. Só levanta a mão quem ficou na Meet gravada na última reunião. Só para a gente ser democrático aqui. Mas quiser ficar de novo, não tem problema, tá? É só para a gente ir revezando.
Só a professora de César, por enquanto? Então, eu vou dividir aqui. Estamos em 16, vai dar quatro grupos, deixar 30 minutos inicialmente. Só um pouquinho, pessoal, já estou dividindo aqui. Foi um grupo com 3 pessoas, tá? Mas tudo bem. 2 grupos com 3 pessoas. Então ficou assim, tá? O grupo 1 que vai trabalhar, que vai ficar aqui na Meet, gravada, tá? Vai trabalhar com o primeiro slide, a professora Bruna, a professora Josiane, Patrícia e Sandra. O grupo 2, que vai trabalhar com o segundo slide, professora Ademar, Ivone, José e Silvana. O grupo 3, professor Douglas, Ed César e Wilson. E o grupo 4, professor André, Gladys e Selma, tá? Então, ficou assim. Eu vou abrir as salas, aí eu já vou passando aí nos grupos, tá? Aí aceite o convite, pessoal, para ir para as salas. Tá lindo, enfim. Tá, vão aceitando os convites. Então, vocês do grupo 1, pessoal, vocês vão olhar para esses quadrinhos aqui e criar uma narrativa, né? Pensando nos conflitos das Coreias, né? E aí depois embaixo escrever, né? 3 benefícios de trabalhar com história em quadrinhos, mangás, enfim. O material está ali no chat. Se alguém. Aí tem que escolher alguém para digitar, né? E depois alguém para apresentar. Beleza? Eu vou lá na outra sala e depois eu volto aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu posso digitar. Eu tô no celular hoje. Deixei Tá. meu note na escola, esqueci. Então tá. Vocês estão com a tela aberta aí? Sim. Vocês sugerem que eu posso digitar aqui? Dá uma pesquisada ou não? Deixa eu copiar essa imagem, ver se ela copia. Eu vou jogar lá no... Deixa eu ver se cola. Não cola. Queria jogar lá no GPT essa imagem. O que você sugere que a gente coloca nessa imagem, gente? Copiar. Não quer abaixar. Alguém tem uma sugestão?
Só está com áudio aqui. 3 benefícios. Ai, não enxergo. Tô dando uma olhada aqui no quadrinho ainda. Tá. Essa é a tensão da península, né? Isso ela faz o questionamento das duas Coreias. Os 3 benefícios. Ai, não enxergo. O contexto é da aula 69. Alguém tem essa aula? Deixa eu ver esse slide aqui. Deixa eu abrir. Então, porque no início, né, ele pede pra gente fazer da aula 49, aí depois ele joga pra 69, eu também não entendi o porquê. Não sei se é um Então, erro de digitação. é. More.
Pessoal, tudo certo? Estão conseguindo fazer? A gente está dando uma olhada aqui, tá lendo para ver como que a gente vai fazer ainda. Eu acho que pro lado da Coreia do Norte dava pra gente focar ali bem na questão nuclear, né? Que o Kim Jong pauta muito isso, ainda mais quando se relaciona com os Estados Unidos. E ali da Coreia do Sul dava para pensar na questão da lei marcial, por exemplo, que entrou né, em vigor ano passado, na questão da intervenção militar que eles estão querendo administrar ali para quebrar, né, o que todo mundo quer contra o governo e os interesses do governo. Então não deixa de ser uma certa ditadura também, né, por mais que seja um país totalmente desenvolvido e que se prega ser bem para frente, socialmente falando, determinadas coisas não dão muito certo lá também. E aí talvez puxar como é aquela questãozinha, né, mais popular deles, né, que não são vistos como essa ditadura. Aqui eu vi um quadrinho aqui que fala, né, o personagem com um norte-coreano pedindo para mostrar a força. Nós não aceitaremos interferência. Aí já o outro personagem, né, do sul-coreano, queremos paz. Não dependeremos nossa gente e a nossa soberania. Algo assim. O que vocês acham que eu devo escrever aqui, pessoal? Precisamos de calma, liderança. Ô, professor, ali tá a aula 49, é isso? Não é 47? Então, na primeira tá 49. Lá Não, em cima. no material é a 49. É 49. Eu sempre falei 47. Que é sobre o conflito entre as Coreias, né? É a 49. A outra era sobre o Afeganistão. Tensões na Península Coreana. É a 49. Mas assim, não que vocês têm que ficar preso à aula, né? Se vocês tiverem outra narrativa que vocês quiserem inserir, tranquilo. Ligada, né, às duas Coreias. Enfim.
Tem espaço, pô. Tá ruim de escrever, hein, professor do céu? Os balões são meio pequenos, né? Que Ao invés de isso. fazer aumentar a caixa de texto, a fonte, né, para escrever, depois diminui para encaixar no balão. Professor, qual que é a IA que o senhor mencionou antes que faz? É Dreamina. Como? É Dreamina. 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 Ela faz as imagens, né? No rodapé de uma das figuras tem Peraí, aí. quadro 3. Vai acabar a bateria do meu Note. Alguém mais consegue digitar ali, ó? O primeiro quadro. O primeiro quadro é o norte-coreano pedindo para mostrar a força. Mostramos força, né? Mostramos força. Não aceitamos interferência. Aí o quadro 2 fala queremos paz, né? Olha.
Alguém entendeu o que a Patrícia queria colocar nos últimos? Porque eu não entendi qual que era a ideia que ela estava seguindo. Bruna, eu criei um diálogo aqui, eu vou colocar aqui no chat, não sei, mas acho que não vai de encontro com o que a prof está colocando ali. Vou tentar colocar aqui para você.
Esse dava choque. Daí deu choque. O que eu queria saber se era verdade que se você pegasse um ferro. Choque em você, só que daí deu Vê choque. se acha o carregador aí para mim, fazendo um favor, não vai desligar de novo. Que carregador? Professor? Hã? Professor? Oi, pode falar. Meu notebook desligou e eu deixei o carregador lá no serviço. Ah, Tem alguém mexendo aí no slide, pessoal? Conseguiram? Tem, sim, a Bruna está digitando. Tá. bom, o pessoal tá voltando para cá. Tá, pessoal, não deu tempo de finalizar, tranquilo, tá? Não tem problema. Então vamos aguardar o pessoal voltar, gente. Então eu vou. Cada grupo vai falar um pouco ali o que criou, tá? Então, só aguardar todo mundo voltar. Lembrem de abrir a câmera, tá? As câmeras que elas fecham quando volta para cá. Você vai derrubar esse note? Guarda lá. Eu vou compartilhar aqui. Não vai quebrar. Não te comi? Deixa eu voltar aqui. Pessoal do grupo 1, quem pode falar ali da narrativa? Vamos lá, pessoal, alguém só falar aí rapidinho, né? O que vocês escreveram. Nós colocamos, né, na questão da divisão mesmo das duas Coreias, pautadas no contexto de Guerra Fria, a princípio. Então, ali do lado da Coreia do Norte, né, eles colocando da soberania deles, que eles querem a interferência, e o público, né, no terceiro quadrinho, né, relatando como que foi essa divisão, e já puxando ali pro lado da Coreia do Sul, eles falando, né, que eles querem a paz, mas eles também não vão se render sem lutar. Então, que querem manter defender a soberania deles também, né, para não ficarem sem nada. Aí os 3 benefícios, né, nós acabei colocando 4, que foi estimular a criatividade, refletir e contextualizar o tema trabalhado, utilizar diferentes linguagens para aprofundamento do conhecimento e a multidisciplinaridade, né, porque nós conseguimos arcar com isso. Isso, beleza. Os quadrinhos, né, eles têm ali representantes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, né? Isso, então, é que ficou bem pequenininho, daí para ler fica meio difícil, né, mas quem tiver com ele aberto ali dá para aproximar com o zoom, sim. Mas resumidamente foi isso. Beleza, obrigado, grupo 1. Grupo 2, qual foi o diálogo? Manda ver, José. Ué, Lé, você vai largar na roubada, hein? Meu Deus do céu. Aqui, nós pensamos aqui, Luiz, ó, a primeira imagem, né?
todos fardados aqui, né? Será que realmente estamos livres? Perguntando para o bigodudo aqui. E aqui, do lado da Coreia do Sul, né? Acho melhor pensar bem, seu chefe não vai permitir a vinda para lá. Vocês estão fazendo certo, Luiz. É o que nós pensamos na hora lá. Aqui eles parece que estão saindo de uma loja, um shopping, né? Nem sei se tem isso lá. Vou aproveitar e ir ao cinema. E aqui o menininho na Coreia do Sul está dizendo aqui, nossa, amigos do Norte estão melhor que eu imaginava. Quer dizer, pensando que vocês têm shopping, cinema, estão muito bem, né? Está melhor que talvez muitos ali. Aqui foi colocado aqui, a professora quer comentar sobre esse texto aqui? Cadê a prof? Tô aqui. Às 13, eu vou ler aqui no... Tá muito pequenininho. Não estou conseguindo ler também. O mangá facilita a aprendizagem visual, né? Que tem o texto e imagem junto, né? E instiga o aluno a se interessar mais, que muitos gostam, né? Desse tipo de revista em quadrinhos. Estimula o interesse e a leitura crítica, né? Que ativa a curiosidade, a motivação deles. E promove a compreensão intercultural, né? Que é o respeito à diversidade. Não sei se era isso. Não, é isso, é o que o grupo acha que, né, as vantagens de trabalhar com os quadrinhos. Não, a pessoa já está certa, é isso, né? Mostrar ali. Porque também tem a gente fica meio assim, né? Que mostra todos os problemas da Coreia do Norte, e daí né, a gente pensa, tem algum sensacionalismo nisso, o que é exagero, o que é realidade, né? Que a gente sabe a imagem que é construída. Luiz, mas eu acho que entre eles há essa tomada, né? Pensando como que está do outro lado, né? Se está melhor, está menos pior, né? Sim. Acho que eles têm essa curiosidade também de saber essa parte política aí. Até tem uma entrevista, vocês devem conhecer, me fugiu o nome agora, eu tinha assistido uma parte, ontem a professora postou ali, depois eu posso ver e postar no grupo, de alguém que foi na Coreia do Norte, né, como turista, e ele fotografou escondido, né, até ele nunca mais vai poder chegar perto da Coreia do Norte. E ele, não sei se alguém assistiu, se alguém lembra, que ele mostra um pouco, né, lá de algumas questões, por exemplo, ele sempre era acompanhado por alguém, tinha lugares que ele não poderia ir, né? Ele chegava no restaurante, a comida sempre pronta, assim como se estivesse esperando ele já chegar, né? Então tem algumas coisas assim, né? E como a gente não tem muito um país fechado, né? Ele conseguiu ali um furo, né? Fotografar e relatou. Eu vou perguntar para a professora Jane, que ela é da turma R, ela falou ontem, e aí depois eu coloco lá no grupo, né? Para a gente estar. Claro que tem que ver a visão também que quis passar, né? A gente sempre tem que analisar, né, esses pontos, enfim, né? Beleza, obrigado, grupo 2, é isso mesmo. Vamos para o grupo 4. Quem vai falar no grupo 4? O 3. Grupo 3, isso, grupo 3. Tá, eu tava com o Ed Carlos? Ed César? Ed César, isso. Eu e o Ed César estamos juntos aqui, ó. Nós imaginamos ali o líder coreano, pode ser o presidente mesmo, Kim Jong-un, né? Ressaltando as coisas boas da Coreia, que ele é o melhor lugar do mundo para morar, né? Que a gente tentou escrever no primeiro balão. Daí, no segundo, lá, um grupo de pessoas morando na Coreia do Sul, né? Falando sobre a liberdade que eles têm, do trabalho deles. E depois, no quadrinho de baixo ali, no terceiro, né, o pessoal ali, um grupo de amigos conversando, né, como que foi o núcleo da empresa deles. E no quarto quadrinho, né, um norte-coreano, né, falando sobre a vida dura que ele tem, que ele vai lá trabalhar, mais um dia de trabalho né, para ganhar para a nação. Mais ou menos isso. Embaixo ali nós não colocamos nada, ali nem vi que tinha, professor Luiz. Não, tranquilo. Ouviu? Pode falar, professor. Não, desculpa, pode falar, professor. Mas se quiser falar, né, você acha que é bom, que é uma boa metodologia para se trabalhar com os alunos? Nossa, muito legal. Sabe que uma ideia?
Vou deixar. Depois, pode falar de César, daí eu Não, complemento. pode falar, Wilson, imagina. Não, eu estava comentando com o Ed César, né, que seria legal colocar a imagem dos alunos, né? Esses dias eu tirei foto da criançada lá e a gente estava brincando de transformar em anime, né? E as imagens. Nossa, colocar aqui, ó, eles falando, eles vão gostar bastante, porque eles gostam de se ver, né? De ver como que fica. Eu vou ver se eu faço esse trabalho essa semana aí com eles, eu falo para vocês o que aconteceu. Manda ver, Ed César. Não, é que eu me lembrei que durante a minha graduação eu até escrevi um artigo sobre o uso de charges e quadrinhos no ensino, né? No ensino de geografia. E uma das coisas que eu tinha apontado é que o uso de charge, de quadrinho, o que quer que seja, na geografia, ele melhora a percepção do aluno sobre determinado tema. Ele dá uma maior amplitude do tema. E aí eles gostam muito, não todos, né? Mas uma boa parte deles gosta de charge e quadrinho, né? Isso até engaja mais eles no aprendizado e também no momento de SAEB, né? Melhora, inclusive, até a interpretação de texto dele. Né? O quadrinho melhora muito a interpretação de texto, eu acredito, né? Sim, é ilustrativo, né? Enfim, aí ajuda. E é uma boa ideia essa que o professor falou, né? Na inteligência artificial ali dá para criar, né? Trazendo fotos deles, né? Realmente eles vão achar mais interessante, né, eles se ver representados ali. Então é uma boa opção. Como eu comentei antes, é aquele Dreamina, né? Vocês devem conhecer outros também, né? Mas para quem não conhece, o Dreamina lá dá para criar os quadrinhos. Até a gente dá para ver a marca da água ali, né? Tá Dreamina. Foi criado ali, então é uma boa possibilidade. Tem a limitação dos créditos, tem umas 40, 50 créditos por dia, dá para criar umas boas imagens. Né? Aí as fotos, né, tem que salvar no computador, se for usar dos alunos, e anexa lá e pede para, né, inserir como caracterizado como coreano, como sul-coreano, né, como norte-coreano, enfim. Beleza? Obrigado, grupo 3, as contribuições. O grupo 4... Buenas. Então, basicamente ali, né, a princípio, né, na Coreia do Norte, então a gente tem, né, no quadrinho 1, um grupo ali de líderes, né, então a aula lá 40 e 49, que fala sobre isso também, ela remete, né, algumas situações específicas ali, né, e onde que o presidente da Coreia do Norte, então, decide, né, precisamos aumentar nossa força, prendam todos que não aceitam nossas regras, né, porque eles têm umas ideias, assim, às vezes meio fora, né. Aí uma das regras, né, lá no quadrinho 2, onde que tem uma população sentada ali, né, desocupada, vocês que são divorciados estão presos, né, que o Kim Jong-un resolveu prender os caras, né. Aí no outro quadrinho abaixo, nós temos então ali, né, crianças, né, uniformizadas, né, então ela sugere assim que eles, né, provavelmente estejam de acordo, né, então uma delas grita, nosso líder é genial, né, e aí o outro fica, né, pensativo assim e fala, né, eu só queria um cachorro quente, né, por quê? Porque ele também, uma das regras é a proibição do cachorro quente, né, na Coreia do Norte, né, e aí o outro, né, quadrinho fala ali, né, um grupo de jovens, a bandeira da Coreia do Norte ao fundo, paz para a Coreia, queremos conhecer o mundo, né, porque, né, embora exista um sistema fechado, né, pode haver algum grupo que consiga ter essa, né, querer uma maior liberdade e luta em função disso, né. Então, uma forma de manifestação. Os benefícios lá, né, que eu coloquei lá do usar, então são a contextualização cultural e histórica acessível, né, que é possível a gente fazer essa contextualização, né, é possível visualizar isso, né, o desenvolvimento do pensamento crítico e, né, a questão ali que eu já comentei, né, engajamento visual, né, que proporciona uma melhor memorização e tudo mais desses eventos e conceitos. Eu achei, assim, vocês podem ter achado bem legal, mas me coloquei no lugar dos alunos, não é tão simples fazer isso, não. Achar e construir um diálogo ali, né, André?
Não foi fácil. Mas a gente pode direcionar, né, professor? Sim. E, por exemplo, falar do apartheid, né? Alguém pode, você sabe que é apartheid? Daí o outro lá no quadrinho, apartheid é isso, isso, isso. Mas quando fala da Coreia é diferente, né? Tá, falando da Coreia. Eu generalizei, né? Eu Sim. peguei assim, né? Da Coreia a gente não tem muita informação, né? Não, Falar nisso, por isso que a gente pegou o cachorro eles quente. estavam assistindo uma série, né? E eles mostravam a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Então era um militar que ele estava voando e acabou, né, foi soltado de paraquedas e acabou caindo lá na Coreia do Norte. Daí resgataram ele, né? Daí ele se envolveu lá com uma moça e daí passava a vida dele na Coreia e como que era na Coreia do Sul. Bem interessante também. Quero ver se eu acho o nome aí pra gente ver. Isso, por aí coloca no grupo, né? Quanto mais. Essa questão, como o professor falou, né, direcionar, por exemplo, ali de todos, ali de toda aquela aula, né, tinha vários pontos que davam para sobre o direito das mulheres, né, sobre os conflitos, sobre a questão musical, sobre a questão da economia, aqui sobre o grupo, né, foi bem criativo aqui também, pegou essas questões que até parece que é brincadeira, né? Ou eu também estava vendo ontem, né, que eles pegaram, eles lá flagraram, né, alguns jovens ouvindo, norte-coreanos ouvindo aquele estilo musical, né, eu acho que é K-pop, né, eles foram presos, né, condenados a 10 anos, 10, 12 anos de prisão, só por estar ouvindo a música, né, parece que é brincadeira, né, mas aconteceu mesmo. Então, né, depende para onde direcionar, porque realmente os alunos, se jogar muita coisa assim, não ficam perdidos, mas direcionando aí, né, eles... É bom. Então, se o professor achar que quiser mandar no grupo, eu vou ver com a prof lá, que ela falou, eu fugi o nome agora. Claro, tem aquela questão, né? A gente não sabe muito bem o posicionamento da, né? Qual que é a imagem que ele quis passar, enfim, né? Então tem que sempre ter cuidado, né? Com o que ele quis passar com a reportagem lá, que ele filmou, que ele tirou as fotos, né? Mas dá para a gente ter uma noção, né? Enfim, fazer a nossa análise. Bom, pessoal, então a gente tem um tempo ainda, tá? Mas eu vou deixar para vocês mexerem no portfólio, peço que vocês continuem na reunião. Então, nós vimos ali a possibilidade de trabalhar animes nas aulas. Então, o que você vai fazer a implementação, né? Pode pedir para eles criarem, desenharem desde o início, né? Ou levar impresso, ou se tiver acesso a computadores, né? Fazer como nós fizemos aqui. Então, fica a critério de vocês, tá? E aí eu acho que é uma boa possibilidade, né, tranquila para fazer a implementação. Eu vou voltar aqui para o nosso... só vou mostrar aqui no Google Classroom, tá? Pessoal, lembrando, tá? As reuniões registradas do portfólio já se encerraram. Vocês têm até sexta-feira para enviar, né? Claro, se der um probleminha, passou um dia, 2, não é que vai perder, né? Vai perder a nota, mas vai aparecer como nota de recuperação lá, mas não muda nada, né? Mas o prazo ali é até sexta. Eu vou deixar um bom tempo hoje aqui, então dá para finalizar. Só para enviar, tá? Eu vou... Não sei se alguém fez cópia, tá? Eu vou entrar na sala que eu sou cursista, que aí eu consigo ter a visão que vocês têm, né? Então, só lembrando de novo, né? Tá lá em atividades. O prazo do relato é dia 14, então não tem muito tempo, né? Tem 2 semanas e pouco. O prazo está aqui embaixo, né? Mas do portfólio era até dia 31, até sexta, tá? Então, entrando aqui, né? Tem aqui o nosso... a nossa sala é igual essa, né? O nosso portfólio. Então, primeiro só vou mostrar aqui, tá? Depois eu mostro como enviar. Vou só retomar aqui as reuniões. Então, as reuniões a serem registradas, tá? Deixa eu encontrar aqui. Opa, agora travou na foto. Era a reunião 29, a reunião da semana do dia 29 ao dia 3, que no nosso caso é 29 segunda, 30, dia 31, né? Era a reunião do dia 31, agosto, setembro tem 31. Né? Então, do dia 31, não, setembro, né? Setembro até dia 30.
a reunião do dia 30, do dia 1º, a reunião do dia 1º, né, a reunião do dia 7, do dia 8 e a reunião do dia 22, semana passada. Então, eram essas 3 reuniões para vocês registrarem, né? Aqui, então, uma breve apresentação de vocês, uma foto. Aqui, da reunião do dia... Aqui é dia 2, porque eu faço na quinta, tá? Então, é diferente. É um breve resumo ali do que contribuiu a participação, né, naquela reunião. Depois, um link, ou o print, tá? O link ou o print. Depois da reunião do dia 8, no caso que é para vocês ali, eu era dia 9, de novo um resumo e um print, né? Aqui eu coloquei um print. Da reunião do dia 22, né, de vocês, também um resumo e um print ou um link, tá? Então eram essas 3 reuniões. Aqui uma autoavaliação de vocês. Aqui embaixo tem, ó, como posso melhorar minha participação no grupo de estudos. Então vocês podem escrever algo aqui, tá? E uma avaliação do grupo, né? Aqui uma avaliação do grupo, só arrastar o xizinho aqui, né? Para onde vocês quiserem, tá? Uma autoavaliação do grupo e aqui também, né? Como as reflexões do grupo contribuem para a nossa prática, né? Isso vocês já vão escrever depois também, né? E um print da turma, tá? O print eu colei, joguei lá, sempre lá no grupo do WhatsApp, tá? Então está lá, beleza? Depois que fez tudo isso, tá? Não precisava fazer cópia. Alguns me relataram que não conseguiu editar e fizeram cópia, né? Que é vir aqui, arquivo, fazer cópia. Mas quem não fez cópia, só abriu e digitou, não precisou salvar nada, aí vem, né? Aqui em ver instruções, aqui, ó, ver instruções. Pessoal, quem já fez tudo isso aqui, tá tranquilo, só estou explicando. Ver instruções e vem aqui em entregar, tá? Vem aqui em entregar. Vem aqui em entregar, entregou, beleza. Só isso, tá? Verificar e entregar. Quem fez cópia, você vem aqui em adicionar ou criar Google Drive, tá? Aí vai encontrar lá no Drive onde está essa cópia que vocês fizeram. Ou pega o link, como mostrei lá em compartilhar, gera o link e cola aqui em link, tá? Cola aqui o link, tá? E adiciona link. Aí vai adicionar o link e enviar, tá? Então, tem essas 2 formas. Quem não fez cópia, tá? É só vir aqui e entregar. Beleza? Então, tem esse tempo aí, tá? Eu pedi que vocês fiquem até o final da reunião, que é o 2020. Só antes eu vou colar aqui no chat, tá? De novo, aquela questão dos saberes digitais, tá? Pedagógicos, para quem não fez. Só antes disso tem nosso resumo aqui da reunião, né, que são essas atividades. Deixa eu encontrar aqui que está tudo travando. Já apresentamos, né? Aqui, aquele testezinho de sempre, né, só para revisar o que nós fizemos, vou colar aqui. Pessoal, quem às vezes não fez, perdeu uma reunião, né, ou vai fazer agora e não lembra, vai ter que olhar a gravação, olhar os materiais lá do colégio, né? Vai lá na reunião que é para registrar e olha lá, né? Dá uma revisada lá pelo material, pela gravação, né? Se não lembra, ou se perdeu, faltou naquele dia. Aqui está o formulário da avaliação da reunião também de hoje, tá? Lembrando que a nossa turma é a turma L. E aqui também tem o tutorial, tá? De como fazer né, esse diagnóstico, responder o questionário Saberes Digitais Docente, aquele do AvaMec, tá? Que a gente já vem falando há um bom tempo, eu acho que na escola também já pediram, então está aqui novamente, tá? E também o link do AvaMec eu vou colar aqui, tá? Professor, eu já respondi o AvaMec. Agora eu fui fazer aquele que tem que entregar dia 14, e o arquivo está só para ver. Não tem como liberar para a gente fazer ali mesmo? Mas a professora abriu na conta da prof lá e aparece... Eu abri ali nas atividades onde eu entreguei o portfólio.
E não consegue editar, Não. não. Aí pede para mim pedir autorização para o NRE. Prof, você tá no arroba escola? Tá, Tô. tá. Então deu algum problema, porque não pode fazer isso. Só, eu já olho lá. Só, Pedir só acesso. Isso. Só retomando aqui, então, eu colei o link daquela revisão, daquelas atividades que a gente faz sobre a reunião, que é para todo mundo. O link da avaliação da reunião, que também é para todo mundo. E o link do AvaMec, né? Ali para quem não fez. E aí, quem já fez tudo, pode dar o portfólio, enfim, só peço que fique aqui na Meet, tá? Até as 20h20. Prof, eu vou olhar lá, tá? Tá. O que aconteceu. O professor, eu não sei se é porque eu estou no celular, eu entro na mensagem, não consigo abrir o link. Qual o link, prof? Da avaliação da reunião? Isso. Os dois links. Talvez puxou outro e-mail, tá? Às vezes ali no celular ele deve ter puxado outro e-mail. Porque se fosse algum problema no link, né? Os demais conseguiram abrir, né? Se fosse algum problema no link, aí ninguém conseguiria. Às vezes ele puxa no celular, né? Puxa outro e-mail que a prof tem ali, no Gmail, enfim. Vou tentar aqui novamente. O meu aconteceu a mesma coisa. Vou pelo celular. Então às vezes ele puxou outro e-mail, né? Eu vou dar uma olhada aqui nessa atividade do. Alguém já entregou? Pessoal, alguém já conseguiu digitar ali no. Prof, mas aqui apareceu que você enviou já. Você já enviou, prof. Gladys? Já. O relato? Não enviei. Por que parece enviado o relato? Não, eu enviei o portfólio. Tá. Deixa eu ver. Eu vou devolver. Ô, professor, você não consegue enviar pelo WhatsApp, lá no grupo? Sim, eu envio. Talvez entre. Eu envio. Prof. Gladys, tenta ver agora se você consegue mexer. Vou sair de novo. Seu acesso do arquivo foi alterado. Atualize a página. Vou atualizar. Eu vou colar aqui, eu vou colar todos os links aqui que eu postei. O do avaliação da reunião é o segundo link, tá? Está aqui no WhatsApp. Obrigada, professor. Deu certo, professor. Obrigada. Nada. Pessoal, então a gente tem uns minutos. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu posso implementar assim, posso fazer assado, não consegui ver o portfólio, a gente está aí, né? Mais uns minutinhos para conversar. O professor, ali no portfólio, aqueles 3 primeiros slides dá para excluir, né? Sim, as informações, depois que estiver pronto, pode excluir. Então tá, que daí é só para seguir ali. Começa ali com a nossa foto e vai embora, né? Estou terminando aqui. Beleza. Pessoal, alguém fez cópia? Alguém fez cópia? Eu não. Não? Então, beleza. Eu acho que foi na outra turma, umas 3 pessoas fizeram cópias, mas então aqui está mais tranquilo. Pode falar, prof. Não, aqui eu tive que fazer cópia. O meu não estava dando para editar. Não estava. Não, mas é verdade. Sim. Aí eu fiz a cópia. Mas para enviar ali tranquilo, né? Você viu como faz, né? Eu não sei o que aconteceu, que devia estar liberado para todos, mas.
Professor, eu vou para a aula, tá? Professor, eu tenho aula agora. Ah, sim, desculpa, eu estava falando com o microfone fechado. Tranquilo, prof. Você vai fazer print? Sim, eu vou. Tá. Pessoal, vamos fazer o print aqui, tem mais uns minutinhos, vamos fazer o print. Falta mais 3 minutinhos aqui. Peço que vocês abram as câmeras. Então, vamos lá. Vamos tirar o print. 1, 2, 3. Feito, pessoal, é isso. Só mais 2 minutinhos ali, a gente já, né? A gente já fechar encerra. a câmera. Pessoal, eu postei a foto lá, tá? Vamos aguardar mais uns 3 minutinhos, aí a gente já encerra. Eu estava falando com o microfone fechado aqui, que deu um problema no link, né? Aí eu demorei um pouco para iniciar, uns 2, 3 minutinhos, aí senão eu liberava vocês um pouquinho antes, mas aí vamos esperar. Vocês podem estar olhando aí o portfólio, enfim, o que falta. Lembrando que lá no Classroom tem aquela tabela, tá, para vocês irem marcando conforme quem preencheu já o AvaMac lá e tal. Vocês viram que o pessoal está insistindo com o AvaMac, né? Tem tabela para acompanhar quem fez, e toda a reunião, e na escola também os diretores vão reforçar isso. Bom, pessoal, vou encerrar aqui, tá? Então, obrigado pela participação, bom restante de semana. Qualquer dúvida, escrevam, tá? Se tiver alguma dificuldade, quiser alguma opinião sobre a implementação, vão escrevendo, beleza? Tá ok. Então, até mais, boa noite. Obrigado, professor. Até mais. Luiz, beleza? Beleza. Viu? O que eu faço na implementação? Tô fazendo 2 cursos do cara ainda agora, da reta final. Viu? Mas eu acho que o mais fácil seria talvez pegar um trecho de um filme, ou um filme mesmo, fazer um debate, ou esse dos quadrinhos, né? Imprimir ali. Se procurar no Google, encontra também uns prontos para preencher, né? Eu acho que assim, na reta final. Eu acho que tem 15 dias ainda, né? Você vai fazer com qual? Já pensou com qual turma fazer? Terceiro ano, né? Terceiro ano. Você tem que abrir. Daí tem um terceiro bom, né? Joga as informações para eles criam, né? Então é bacana isso. Sim. Então, ali no TOSO a gente não tem geopolítica no terceiro, nem geografia, nem geopolítica, é diferente. Então, vocês têm geopolítica lá no assentamento? Depende, ano passado não tinha, né? Tá. Entendeu? Daí esse ano, né? Por causa das humanas, né? Daí eu tô plantelho das humanas, aí tem, né? Daí ano que vem também vai ter, mas daí, né, não sei, eu nem sei se eu vou ficar no assentamento também, cara. Eu tô morando lá, cara, mas, cara, é tenso, né?
chove, não consegue chegar, termina a luz, cara, é complicado, né, cara? Ah, você mora lá, então? Aham, Você mora lá. Faz 2 anos, né? Mas daí ontem mesmo, né, cara? Daí minha esposa saiu, trabalha na cidade, saiu, o papai não conseguiu chegar em casa, né, cara? Por causa do barro, né, cara? Ah, não tem calçamento. Então. Na verdade tem assim, né? Dá uns 300 metros, né? Mas daí, cara, chega outra vez também. Eu cheguei na porta de casa, mas daí não consegue. Daí que derrou de confusão, né? Mas. Ali no Torres a gente está sofrendo com a água, cara. Eles mexeram aquelas obras, estouraram todo o encanamento. Ficava 2 dias sem água, falta de água. E agora a diretora ganhou um dinheiro lá, construiu uma caixa. Aí a gente deu um problema que encheu a tubulação de ar. Fizeram uma caixa alta, você olha, alta para caramba, mas a pressão ainda é fraca, por causa que quem chega na escola tem que subir, né? Aí o cara viu lá mexendo na porta dela, tá explicando, né? Tem que comparar ali o ponto mais alto da escola com a caixa. Aí você vê que não dá muito. Você olha a caixa lá em cima, lá a gente sofreu com esse problema. E lá é a dualidade, né, com o município. Vocês, eu acho que não tem isso lá, né? Também sim. Tem. Só que de vocês, acho que o prédio de quem que é? Então, ali estava uma disputa, uma briga ali, foi uma doação da família Toso, aí os filhos estavam reivindicando o terreno, aí a Mitra estava na história, parece que o terreno é da Mitra, aí a quadra é da comunidade, mas enfim, aí por fim foi entendido que é do município, o prédio. Mas a mesma coisa lá no ressentamento, que eles ganharam as escrituras, aí o que acontece? Aí estava na disputa, e agora? Vai para quem, né? Botemos no nome do estado, do município. Aí na época, a Luciana do núcleo foi lá na reunião e falou assim, não, o estado não tem interesse nenhum nesse colégio. Lá eles vêm e falam assim, vocês não precisam de um prédio novo, vocês não precisam de um prédio. A diretora, para ter espaço, ela comprou ela chama de container, mas não é um container, é uma câmara